Fala, senhores. Então, apenas um complemento ao canal, que eu acho que eles estão tentando fazer um raciocínio que, na verdade, eu já fiz sobre a questão de frios espirituais e tudo mais, e que, na verdade, eles têm parcial razão, né? É aquela coisa, veja bem, se eventualmente eu saio da atividade em 2019, onde eu pregava, né, para pessoas, sofri ataques, eu achei que havia uma possibilidade de escândalo, achei que eles não iriam falar verdades contra a minha pessoa. E aí, por conta de informações falsas, tanto eu quanto outras pessoas de alguma forma sofreram. Eu, de repente, sofreria, as outras pessoas, se não sofressem, pelo menos iriam ficar ali, de alguma forma, mais ou menos estupefatas, né? Mesmo que não necessariamente causasse sofrimento, mas geraria uma comoção. Pô, o cara não trabalha no secular e tal. Só que com informações falsas sobre isso. Se fosse só isso, até seria algo mais palatável para mim, né? Mas eu acho que não, eles não se limitariam a esses argumentos, como eu realmente imagino que ocorreria, que aconteceria. Mas o pensamento deles é assim, não, mesmo que eles falassem isso a meu respeito, as pessoas não iriam sofrer. Então, o que geraria a minha responsabilidade. Se elas não sofrerem, não tem tanto problema, mesmo que eles falassem mentiras, né? Ou outros argumentos ruins. E eles pensam o seguinte, bom, se eu aguento, eventualmente eu receberia o argumento dos mandamentos depois, que não é uma certeza. Eu poderia receber ali o argumento sobre a questão de obedecer os mandamentos para ser protegido espiritualmente durante poucos meses, né? Em poucos meses eu receberia esse argumento. E eventualmente depois, claro que apesar de receber o argumento, não necessariamente eu poderia falar sobre ele porque eu não entenderia sobre ele. Então, para fazer as perguntas corretas, eu levaria alguns meses, eu pensaria sobre esse tema e depois de alguns meses começaria a fazer perguntas sobre ele para Deus e tudo mais. Chegaria a determinadas informações, ok. Eu poderia até entender melhor sobre esse argumento para poder falar. Só que depois ainda teria um período de dúvida, que eu até acho que eles nem estão contabilizando muito. Haveria um período de dúvida e ainda não saberia se seria uma boa ideia falar sobre isso, mesmo já tendo mais informações sobre a questão dos mandamentos. Então isso levaria aí mais alguns meses ainda. Tudo isso pode acontecer. Então, na verdade, assim, se for contabilizar dessa forma que eles estão tentando especular, e que eu já pensei nisso, levaria talvez poucos meses. O que, na verdade, eu também não aguentaria, porque em poucos meses, por conta do meu sofrimento individual com informações falsas, eu também não aguentaria. Então, só por isso eu sairia. E mesmo que eu fosse responsável, eu voltaria depois para falar sobre os mandamentos, né? Se assim eu entendesse, né? Até tem outras coisas sobre isso, mas enfim, vamos só focar nessa questão por enquanto, por esse ponto de vista, por esse prisma, né? Ocorre que existe mais um fator que eles não estão levando em consideração, né? E que talvez não seria, e faria com que não fosse tão rápido quanto eles estão imaginando. Sim, eles têm razão que isso poderia ocorrer. Poderia ser algo mais rápido, eu também acho que eu não aguentaria, então, justamente porque dependeria de obediência. Então pode ser que eu não aguentasse os ataques que eu receberia. Mesmo que eu recebesse o argumento dos mandamentos, porque eu teria que mudar de comportamental. E eu não sei se conseguiria fazer isso rápido. Mas eles não têm que levar em consideração só isso, até porque esse argumento eu já falei. Mas, além disso, eles têm que levar em consideração o seguinte: em quanto tempo realmente eu receberia o argumento dos mandamentos, faria perguntas a Deus para entender melhor sobre esse tema e depois supriria qualquer tipo de dúvida sobre se eu devesse ou não falar sobre esse tema para as pessoas. Então, peraí. Esses três elementos que eu falei, eles também dependem de obediência. Então, eu poderia receber o argumento dos mandamentos, mas eu só conseguiria acelerar as respostas às perguntas, ou mesmo o próprio fazer as perguntas, e superar qualquer dúvida sobre se o tema deveria ser abordado ou não para as pessoas para quem eu pregava, se eu obedecesse. Esse processo só seria rápido se eu obedecesse a Deus. Se eu obedecesse os mandamentos, que agora eu estaria pregando, né? O processo seria rápido nessa hipótese. Então, sim. Então, é verdade. Por isso que, em algum momento, sim, eu até me senti um pouco ocupado. Pô, se eu fizesse mais rápido, poderia dar certo. Até eu poderia já ter resolvido a questão dos mandamentos. Só que, na verdade, isso depende de outros fatores. Até porque mesmo eu admitia que isso poderia não acontecer necessariamente. Poderia não ser tão rápido assim, né? Poderia ser rápido como poderia não ser, né? Um dos fatores que poderia fazer com que isso não fosse tão rápido seria exatamente a questão da não obediência. Poderia saber dos mandamentos e não obedecê-los. Saber que eles se aplicam e não obedecê-los, né?
Então, eu não concordo, né? Então eu discordo aí desse pessoal, no sentido de dizer que não é uma certeza que eventualmente eu faria tudo isso rápido. E, portanto, eu seria responsável por falar dos mandamentos das pessoas e, portanto, a crítica deles estaria certa. Não, isso não é verdade. Não existe essa garantia. Ela nunca existiu, né? No caso, nesse caso, por obediência, que influenciaria na velocidade ou não em que eu absorveria as informações necessárias, essenciais e importantes para poder ministrar sobre esse tema para as pessoas. Então, essa é a questão. É isso que tem que se analisar. Então, não há garantia dessa velocidade, né? E eu acredito, na verdade, o meu argumento não era bem esse, porque o meu argumento era, mesmo com essa velocidade, eu não aguentaria porque eu não teria força, porque eu não obedeceria. Ou seja, a minha ideia foi, eu poderia até, vamos dizer, desobedecer os mandamentos, e, só cuidado que tem desculpa que tem reforma aqui acontecendo, mas eu poderia desobedecer os mandamentos e fazer as perguntas rapidamente do mesmo jeito. Só que aí se teria que levar em consideração que, mesmo que eu fizesse isso, eu não sei se eu aguentaria os ataques individualmente contra mim, por conta das informações falsas. Por isso que eu sempre cobro, se não tiver ataque, ou se os ataques forem baseados apenas em verdade, ou nem ataque, se for abordado o tema de maneira mansa, eu posso aguentar. Aí eu acredito que não haja problema. A partir do momento que haja algum tipo de influência ruim contra a minha pessoa, eles vão dizer que eu sou responsável só porque eu tenho medo da mentira. Como eu falei, e aí a minha resposta anterior, na verdade, né, que se aplica, isso eu também já falei no canal. Para mim, segundo o Novo Testamento, mentira é pecado, eu tenho que sair por causa disso. Então não importa, mas a pessoa vai sair por causa da mentira, não, mas quem é bom aguenta, não. Então, justamente, mas eu também admitia isso, eu não sou bom e eu não sei se eu aguento mentira. Mas você é responsável. Não, mas eu estou obedecendo o Novo Testamento. São dois argumentos que eles jogaram para debaixo do pano. O argumento da questão de haver dificuldades que atrapalham, no caso, a libertação das pessoas, e o argumento de que eu tenho que obedecer ao Novo Testamento. Que até na minha visão, de maneira inconsequente, o Nelson Machado fez um comentário sobre isso. Não, mas é melhor, vamos trabalhar aqui com a questão dele ser esposa espiritual, noiva de Cristo e tal. E como se isso representasse uma coisa muito... Não, eles tentando forçar uma interpretação. Não, mas isso é ou homossexualismo, ou ele quer trocar de gênero. Não, claro que não. É apenas uma metáfora em relação aqui. Eu seria noiva de Cristo e isso é uma representação mais feminina. Né? Não que eu mudaria de sexo por causa disso, mas é feminino no que se refere apenas a ser noivo, mas isso é apenas metafórico. No sentido que eu seria salvo por Cristo e tudo mais, e tudo mais. Então, por isso, eles falando assim, não, se a representação de mulher, eu teria responsabilidade com filhos espirituais, eu não teria responsabilidade para obedecer ao Novo Testamento, o que é mentira, o que eu não considerei. A minha obrigação é, vou tentar evitar o escândalo das pessoas, vou evitar o escândalo para as pessoas em relação ao argumento sobre a questão trabalhista, e além disso não vou ficar respondendo mentira, porque eu acho que vai ser prejudicial para o ministério. Tanto para mim quanto para as pessoas. Ou pelo simples fato de haver mentira em si mesmo. O meu argumento anterior era esse, inclusive. Mesmo que ninguém se escandalizasse. Era essa a questão. Só que esse é o argumento. Em algum momento eu não lembrei desse argumento, mas esse argumento também é verdadeiro. E ele também tem que ser contabilizado. Não adianta simplesmente falar assim, não, mas ele tem que ficar porque ele tem que falar dos mandamentos para as pessoas. Não é essa a única interpretação. Até porque, para mim, a questão dos filhos espirituais era metafórica. Veja só, a questão dos filhos espirituais era metafórica, a questão da obediência ao Novo Testamento não era metafórica. Ela era mais séria, ela era mais vinculante do que a questão dos filhos espirituais. E essa é a verdade. Foi assim que eu interpretei. Então não tem asa de ficar me acusando por abandonar filhos espirituais, porque para mim isso era metafórico. E ainda há uma grande possibilidade que continue sendo um argumento metafórico. Depois começaram ali a me dar a bebida, né, para dizer, não, porque ali filhos espirituais e tal. Eu falei, não, se vocês tirarem o ataque vai ficar mais fácil. Não, você é responsável mesmo com o ataque. Só que eles não disseram isso literalmente. Eles não disseram isso. Eu falei, bom, não, mas aí eu tenho que ter capacidade para proteger. E aí, qual que é o argumento deles? Com base numa coisa que eu estava pensando mesmo. Mas eu poderia fazer isso de maneira rápida. Se eu obedecer, sim. É uma possibilidade. Agora,
eu não sei se eu faria rápido. Então é uma especulação, é uma aposta, né? E para mim, realmente, como eu falei, eu acho que isso não seria feito antes de 2022. Então esse complemento no canal, e valeu, até a vista.